disse. Ali, quando Jesus passava por ali, Jesus sabia do que estava acontecendo com Lázaro. Jesus sabia. Mas Jesus era cheio de íntima compaixão e misericórdia, e ele tinha suficiente para distribuir. Ali, quando Jesus passava, os discípulos Jesus ia para cima do perigo, e os discípulos tentavam tirar Jesus para cima de dentro do perigo, mas era lícito Jesus entrar no meio do perigo, porque Jesus, ele era e é, como até os dias de hoje, a solução de todos os perigos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E olha só o que ele diz ainda. Olha só o que ele diz ainda. Ele diz no versículo 11: assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Antes das irmãs de Lázaro dar notícia para Jesus, Jesus já sabia que Lázaro já estava morto. Mas ele disse o quê? Vou despertá-lo. Ali Jesus contava, igreja, para o discípulo, antes das irmãs de Lázaro ir até ele e dizer que Lázaro já estava morto. E olha só, e ali ele disse, no versículo 12: e disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. E Jesus falava com os discípulos da morte de Lázaro, mas os discípulos entendiam que era sono, que era um sono normal. Mas Jesus falava da morte e os discípulos falavam do sono. E ele disse no versículo 4: então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. No 14 ele disse: Lázaro está morto. Aí ele declarou para os discípulos que Lázaro tinha morrido. E no versículo 15 ele disse: e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E disse, pois, Tomé, chamado de Dimos, aos condiscípulos: vamos-nos também, para morrermos com ele. E chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava distante de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seus irmãos. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, e Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Está em segundo lugar. Igreja, os dias de hoje, há muitas coisas parecidas com o passado de Lázaro. Há muitas coisas parecidas com o que aconteceu com Lázaro. Mas a palavra diz que há solução para todos os problemas em cima da terra. Aquilo que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Olha só o que Jesus disse, igreja. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que eu esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.
crês tu isto? Falou Jesus à mulher. E disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E no versículo 28, ele diz: e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá, chama-te e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontraram. E vendo, pois, os judeus que estava com ele, com ela, em casa, e consolava, que Maria apressadamente levantava e saiu, seguiram-nos, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Igreja, imagine você ao lado da pessoa que você ama, e você ter certeza que você é a vida, e você permitir a morte. E você permitir a morte. Por Lázaro ser amigo de Jesus, Jesus não deveria ter permitido a morte, mas a palavra de Deus precisava se cumprir. Assim como a ressurreição de Lázaro aconteceu depois de 4 dias, a de Jesus aconteceu no 3º dia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então aquilo que aconteceu com Lázaro, depois de Lázaro, aconteceu com Jesus. Porque ele disse que ele era a ressurreição. Então, provado do que ele disse que ele era a ressurreição, que ele também ao 3º dia ele ressuscitou, ainda um dia antes de Lázaro. E olha só o que ele diz mais adiante. E ele diz no versículo 33: Jesus, pois quando viu chorar, também chorando, os judeus que ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: aonde puseste? Aonde puseste? Igreja, quando a gente vê uma situação difícil, aquela situação ela tem que mover dentro de nós. Se mover dentro de nós, há milagre. Se mover dentro de nós, há conserto. Se mover dentro de nós, há solução. Se mover dentro de nós, há essência. Se mover dentro de nós, há poder. Se mover dentro de nós, move os céus. Tem que mover dentro de nós. Porque se não mover dentro de nós, não há solução. A solução ela vem no mover. Quando se move aqui, os céus se movem. E ali Jesus, junto com aquele povo que chorava, Jesus também chorou. Como foi que veio o milagre? Como foi que veio a ressurreição? Pelo choro de Jesus. Amém, Jesus. Ele se moveu em espírito. Ele se moveu, igreja, em espírito. O cristão, ele tem que ser aquebrantado. A palavra do Senhor diz que ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Ele muda a pessoa, transforma por inteiro. Ele entra dentro do homem e dá palavras diferentes. E olha só o que ele diz: aonde puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou, e disseram, pois, os judeus: ó, vê como o amava. Olha como ele amava. E alguns deles disseram: não podia ele
não podia ele que abriu os olhos ao cego a fazer também com que este não morresse? Aí ali vinha os problemas também. Aquele povo todo que estava ali, eles tiravam a atenção dos entes queridos de Lázaro e ia para a atenção para Jesus. Falava que Jesus tinha poder, era poderoso e deixou aquilo acontecer. Mas aí vem o resultado. Olha só. E Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Remova a pedra, tira a pedra da frente. Igreja, muitas coisas acontecem na nossa vida, e muitas coisas não saem da nossa vida, porque existe um impedimento, e que aquilo interfere em Deus entrar dentro de nós. Mas quando a gente tira aquilo que impede aquelas coisas, Deus entra e faz tudo de novo. Faz coisas novas, faz coisas maravilhosas. E ele diz: ó, tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Igreja, quantos ainda não duvida do que se prega, do que se fala, do que se lê, do que se passa em redes sociais, de milagre que acontece? Muitos trocam milagre pela sorte, outros falam que foi um acontecimento e desfoca daquilo que Deus faz. Um acidente acontece, a pessoa não morre, os outros falam que foi sorte, não falam que foi Deus. E ali Jesus disse: tirai a pedra, tira a pedra. Ela disse: Senhor, cheira mal. Às vezes uma pessoa de Deus chega para você: ó, vai acontecer isso, aí você fala: não tem jeito não. O pastor falou ali: mas isso não acontece não, ele falou pela emoção, ele falou porque ele teve que falar, mas vai ver que outra hora você vê pelas redes sociais, você fala, talvez está falando do outro lado da serra, e a palavra vem diretamente para você. E ela disse: Senhor, já cheira mal. E ele respondeu e disse: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse: aí é que vem a resposta. Pai, graça te dou por minha vez ouvir. Jesus, quando fala essa palavra, ele tem a certeza do que está dizendo. Ele tem a certeza do que está pedindo. Ele tem a certeza do que vai receber. Ele tem a certeza do acontecimento. Ele disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. As coisas de Deus, igreja, não é acontecendo, não. Ela é escalonada, aos poucos, né, irmão? Aos poucos, quando pensa que não se realiza. Se realiza. Para aí a gente vai observando o que Deus vai fazendo. Deus vai fazendo um pouco agora, você observa, aconteceu uma diferença aqui, um pouco mais logo, outra diferença aqui, um pouco mais tarde, outra diferença aqui. Quando pensa que não, o milagre está completo. E ali ele gostou e falou: Pai, graça te dou por me ouvires. Aí ele voltou e disse no verso 44: